Boa tarde, essa é a minha proposta de candidatura para a diretoria de RH desse semestre. Aqui estão minhas informações para contato, em caso de dúvida podem me perguntar. Vou falar um pouco sobre meu histórico e motivação, análise da atual gestão, elaboração e priorização dos resultados esperados. Falando sobre o primeiro tópico, eu ingressei na FACE em 2019.2, mesmo ano que eu entrei para o trainee da UCJ, motivada pela Maia, que era vice-presidente na época. Falando de 2020.1, eu atuei como consultora nos projetos do FUNP, Consultoria Estatística e IGF, e aí, motivada também por ter maior contato com as pessoas e ajudar outras pessoas a se desenvolverem, eu optei por prestar o processo seletivo para a gerência de RH, do qual passei, e fui gerente de RH no semestre passado. Fui motivada também por estar em uma nova posição no que diz respeito a novas responsabilidades, novos desafios, com a saída do antigo diretor. Então, nesse período de tentar a diretoria, eu voltei a ser consultora, atuando agora no projeto IoTil, e agora eu pleito esse cargo de diretoria de RH. Falando um pouco da atual gestão, no que se refere a realizar treinamentos alinhados à estratégia, lembrando que estava no pé anterior, no que se refere ao KPI de horas de treinamento, tem-se o crescimento das horas de treinamento ali ao longo do tempo, só que ainda com um grande apego dos membros ao Incompany, não só nesse KPI de horas de treinamento, mas também afetando o de porcentagem de realização de curso por membros, tanto técnico quanto gerencial, porque os membros são indicadores que eles são atingidos, mas muito também pela sugestão do RH, pelos Incompanies promovidos do RH, e aí mostrando que não tem tanto assim uma proatividade do próprio membro de ir buscar por esses cursos. No que se refere à satisfação com o treinamento, entra aí bastante influenciando o alinhamento prévio que se tem entre os próprios membros com relação àquele curso, aquela capacitação, quanto também ao capacitador, que aí acaba influenciando a satisfação com treinamentos. No que se refere a recrutar, selecionar, promover e acompanhar pessoas alinhadas ao perfil da empresa, quanto às AVDs técnica e gerencial, a gente teve ali um bom resultado, e bem influenciado também pelo programa Trainee recentemente reformulado. Então, a gente tem membros que são mais capacitados para exercer suas funções. Enquanto no que se refere à retenção de membros, teve a maior valorização do cargo de consultor quanto aos novos membros, mas também pode ter havido o impacto do cenário de pandemia, que fez com que as pessoas quisessem ficar para realizar mais projetos. Com relação ao clima organizacional técnico, teve-se a manutenção do bom clima, mesmo em cenário de pandemia, mas com relação ao gerencial, teve ali umas quedas constantes e também uma grande dificuldade da RH de compreender a rotina e os drivers de valor desses gerentes, visto que não tinham acompanhamento tão de perto, e também influenciando uma atuação mais assertiva. No que se refere à eficiência do programa Trainee, o adiamento do programa Trainee, houve adiamento desse programa Trainee para esse semestre, mas também a entrada de mais alunos diversos, muito motivado pelo programa de mentoria realizado anteriormente. Porém, tem-se também uma maior saída de alunos diversos logo nas etapas iniciais do processo seletivo, especificamente à prova. Com relação à conformidade de seleção, aumento da valorização do cargo de consultor e vontade de consultoras de fazer projetos, mas também teve a criação ali do PDI logo que as pessoas se tornaram consultoras, muito voltado para a vida ali enquanto consultor, o que acabou motivando um pouco mais. Com relação à porcentagem de acompanhamento da área técnica, costuma ser batido, mas houve a não realização em julho de 2022, impactando o indicador por conta de desatenção do próprio RH. Falando ali também do PDI, vê-se como valor, mas não vê que ele é utilizado tanto em tanto tempo, ele não é muito revisitado. Com isso, com relação à elaboração e priorização dos resultados, tem-se no que se refere a gerenciar o recrutamento e seleção, eu proponho o programa de mentoria, a manutenção do programa pela reformulação do processo seletivo e disponibilização de provas anteriores para treinos, de modo que as pessoas cheguem mais preparadas. A adição do edital do PS de uma seção referente ao que compactuamos ou não enquanto empresa, de forma que consigamos ali eliminar candidatos que sejam preconceituosos, etc., e que essas pessoas já estejam cientes dessa eliminação, ou, enfim, desde o início, desde o edital do PS. Com relação ao feedback do PS, ter a adição de um formulário no final do processo seletivo, para capturar qual foi a experiência desses alunos do processo seletivo e conseguir utilizar como base de dados para ir melhorando nos próximos. Com relação a gerenciar o programa Trainee, tem-se a apresentação de projetos e orientação, então, como uma forma de ter mais os consultores conectados a esses trainees, deles apresentarem aquele projeto que eles fizeram, que foi referente ao case apresentado no próprio trainee,
e orientando cases também muito para que o trainee já entre com essa visão de que ele deve orientar projetos. Então, esses cases seriam orientados com os consultores. Coleta de dados, então, tendo em vista que a gente está no cenário pandêmico, mas que a gente não deve continuar assim para sempre, então, uma coleta de dados sobre o que são as boas práticas ali, o que deve ou não continuar como virtual, aquilo que deve ser, enfim, mudado junto a projetos e as assessoras, um guia de consultor com informações relevantes para o futuro consultor, de forma a direcionar mais e suavizar essa passagem de trainee para consultor. No que se refere a cursos e capacitações, com relação à matriz de curso, ter o compartilhamento dos conteúdos preenchidos e o compartilhamento com os membros da sua verba mensalmente, isso em interface com a DEMIFIN, de forma que essas pessoas elas consigam ter maior autonomia com relação aos cursos. No que se refere ao curso por cargo, então, estabelecimento e disponibilização de cursos alinhados ao cargo, de forma a poder aumentar o grau de capacitação das pessoas quando elas assumem o cargo que pretendem assumir, e aí também o hall da capacitação com a premiação dos 3 membros que mais fizeram curso por iniciativa própria no trimestre, bem como forma de ter esse incentivo para que as pessoas realizem cursos. No que se refere ao PDI, tendo em vista sua importância, eu sugiro que ele seja mais destrinchado e revisado nos acompanhamentos, ou seja, vai ser visto de uma forma mais frequente, e também a utilização do Team Canvas, então, criado na reunião de interface, utilizado nas rodadas de feedback, acompanhado pelo gerente de projetos na reunião de interface, como forma de ter conectado todos os momentos em que a equipe de projetos tem contato com o RH, de forma que o RH consiga acompanhar toda essa linha de tempo ali de projeto. No que se refere ao AVD, então, a reformulação do AVD para alinhamento ao novo TE, e com relação ao clima organizacional, acompanhamento do movimento na média do clima de membros a nível individual e atuação conjunta ao endomarketing. Então, tendo em vista como muita forma de conseguir predizer essas quedas, então, membros que vão ter alguma queda de clima, alguma coisa assim, e conseguir atuar nisso de uma forma mais rápida em conjunto com o endomarketing. Esse daqui é o modelo de utilização do Team Canvas que eu proponho ser utilizado junto com as equipes, de forma a deixar toda a equipe alinhada a um objetivo em comum. No que se refere a gerenciar o processo de promoção, acompanhamento e desenvolvimento, com relação ao acompanhamento, eu sugiro uma agilização maior das ações nos problemas percebidos e realização do acompanhamento de gerentes, bem como forma da gente conseguir capturar mais esses drivers de valor e atuar em cima. No que se refere ao endomarketing, a criação de um calendário de atividades e maior divisão de tarefas, então aqui em interface com o marketing, de forma que a gente consiga atuar mais e que nenhuma das duas células fique sobrecarregada. No que diz respeito à diversidade e inclusão, além do próprio programa de mentoria, da edição no processo seletivo daquela sessão, propõe aqui também a estruturação do Comitê de Diversidade, iniciado no semestre passado, mas não finalizado, e a promoção de capacitações com o tema de diversidade e inclusão, não só para trainee, mas também para os membros já da empresa, e também buscar por capacitadores diversos, de modo que a gente não tenha sempre o mesmo tipo de pessoa ali padrão fazendo as capacitações, e também um brinde por tempo de permanência na empresa, de forma a agradecer os membros que estiverem ali por certo tempo, doando o tempo deles. Também sugiro a criação da Employee Persona com a estruturação junto com a jornada de membros do Comitê de Diversidade, de forma que a gente consiga ter melhor definido e mais claro quais são as nuances, quais são as especificidades de cada uma dessas pessoas e como atuar em cima, e também impactando na própria jornada do membro. No que se refere a eventos e home office, tendo em vista que a gente ainda está no cenário de pandemia, eu sugiro que seja compartilhada mais boas práticas no home office, então, cartilhas, entre outros, que possam ser compartilhados com os membros, de forma que eles consigam colocar essas dicas, essas boas práticas no seu dia a dia e tornar o trabalho mais leve, e também dinâmicas e eventos, considerando esse período que a gente está de distanciamento. Então, eu proponho o happy hour mensal temático, com um tema sugerido pelos próprios membros para dar esse maior engajamento, e dinâmicas e momentos obrigatórios, como RM, para que as pessoas que não têm contato umas com as outras de modo frequente consigam ter mais contato. Do que se refere aos resultados esperados, considerando a matriz de esforço e impacto, eu espero que haja uma maior diversidade e inclusão na UCJ, membros mais capacitados pela empresa e ativamente, e melhoria da experiência do membro na própria UCJ, culminando aí também no tempo de permanência com essa maior atuação e maior agilidade da célula diante dos problemas. É isso, muito obrigada a todos, e essa foi a minha apresentação. Ok, Giovana, você terminou sua apresentação com 30 segundos de adiantamento, então você vai ter esse tempo revertido em perguntas. Marcos, anota isso aí. Desculpa, já tirei aqui o PPT, já podia tirar, né? Já podia.
Giovana, eu vou compartilhar com você então a tela para fazer as perguntas do conselho e da diretoria. Um minuto. Giovana, você está vendo minha tela? Estou. Ok. Giovana, a primeira pergunta do conselho. Lembrando que você tem 30 segundos para ler, 2 minutos para responder. Essa pergunta ela é em 2 slides, então quando você quiser que eu passe, você me avisa. Tá bom. Primeira pergunta do conselho. Tá, beleza. Enfim, esse Giovana, você quer que daqui, eu no passe antes, caso, não? Para você poder ver o pode resto da pergunta? passar, pode passar. Tempo finalizado, responda. Vou voltar Tá para você bom. poder ver direito. Certo. Inicialmente, o acompanhamento ele foi bastante criado com o maior foco na célula de projetos em si. Então, como forma de poder captar maiores insumos e, enfim, poder ter uma atuação maior junto a projetos, inclusive, se eu não me engano, até o PDI, ele era acompanhado pelo próprio gerente de projetos, mas isso foi mudando um pouco ao longo do tempo, não que a célula de projetos não seja ainda o foco, mas ter essa atenção com o membro, tendo em vista que a importância dos consultores dentro da empresa e que a vida do membro dentro da empresa não se refere ele somente a projetos, mas também às outras ligações que ele tem dentro da empresa, eu acredito que, tipo assim, essa visão ela foi sendo mais destrinchada, não focando somente em projetos, mas também no membro, mais com a criação original voltada para projetos. Os argumentos levantados pela diretoria e conselho para a não criação de indicador qualitativo, não vou saber dizer exatamente quais foram os argumentos levantados, mas que foi considerado que todos os membros deveriam ter esse acompanhamento como forma de conseguir exatamente esses insumos e poder ter uma atuação em cima. Com relação, agora referente no próximo slide, com relação a não ter sido feito o acompanhamento em julho e ao não questionamento da empresa como um todo, eu acredito que não é pelo fato de que a empresa não questionou, que não foi algo que deixou de ter sua importância. Tanto que, se for analisar nos períodos anteriores a isso, o acompanhamento ele passa por diversas mudanças assim até ele chegar numa forma que ele é colocado ali de uma forma mensal e não necessariamente por não ter sido feito em apenas em um momento que ele deve ser tirado ou qualquer coisa desse tipo e que a empresa, enfim, a empresa vê o acompanhamento como algo positivo. O que se refere de julho foi porque as pessoas tinham acabado de sair ali de um período de férias, Tempo então não se tinha finalizado. muito tempo. Tá. Giovana, segunda pergunta do conselho. Tá. Falando sobre a respeito do primeiro, do PE de 2018 a 2020, a gente tem o processo de recrutar, selecionar e acompanhar, recrutar, selecionar e acompanhar, promover os membros, alinhados à estratégia para apontar uma melhoria que deveria ser implementada em cada um desses processos. O primeiro, eu acredito que se diz respeito bastante ao quesito do próprio acompanhamento, porque o acompanhamento, né, com relação ao acompanhamento de membros no que se refere ao gerencial, que não é tanto feito, teve ali a sua criação em outros anteriormente, né, mas não foi perpetuado por não ter sido colocado como uma prioridade, dificultando de ser visto, é mais o seu driver de valor e como pode ser atuado. Com relação a demais, agora falando de um outro, né, que é também dentro desse de recrutar, o próprio processo seletivo que acaba sendo bastante, mesmo que a gente não queira, excludente. Então, igual a gente viu, né, logo na etapa da prova, a gente tem pessoas que são de grupos diversos saindo, muito por não, a nossa prova ela não considera muito desse background do membro. No que se refere aos objetivos estratégicos que o RH ele está inserido,
A gente tem muito no que diz respeito ao próprio acompanhamento em si e dos indicadores que não atingiram a meta ao longo de 2020, porque a gente tem, de novo, né, aquele indicador de acompanhamento. O de horas de treinamento, o de horas de treinamento foi atingido no ano, mas não foi atingido no último semestre, muito devido a essas dificuldades da célula de RH desde o início com relação a planejamento e execução. E, além disso, outros indicadores que não foram atingidos, agora falando mais de 2020.2, foi com relação também ao que diz respeito à retenção, tanto porque no primeiro trimestre teve uma retenção maior, no segundo não, e o que acabou impactando. Giovana, você quer que eu te avise, faltando algum tempo para acabar a pergunta? Pode ser, por favor. Quanto tempo? 30 segundos. Beleza. Terceira pergunta do conselho. Tá. De que forma a pandemia afetou o CJ culturalmente? Um dos pontos mais fortes da UCJ é nesse quesito de relacionamento com membros. Então, a gente teve ali membros que não se viam de uma forma constante e acabando afetando um pouco da sensação de pertencimento com a própria UCJ. Mas das medidas tomadas em 2020.2 para que os impactos fossem diminuídos, a gente tem bastante ali o Jotinha do dia. Então, como uma forma de ter essa proximidade dos membros e uma forma de fazer com que eles estivessem em contato uns com os outros, pudessem conhecer mais os dos outros, mesmo que não tendo contato todos os dias, foram eficazes, sim, porque os membros passaram a se conhecer melhor. Se não fosse por isso, muitos deles não conheceriam algumas especificidades uns dos outros, mas demandou tempo, né? Então, no que se diz respeito a matriz de esforço e impacto, teve um impacto positivo, porém demandou o tempo da célula de RH e ao longo do tempo ele foi perdendo o seu impacto. Então, o seu impacto foi maior de início, foi caindo no final. Ao mesmo se refere com o CJ Carreiras, em que teve o TikTok, né? O desafio do TikTok que foi criado, foi positivo, mas que também demandou um tempo ali da célula de RH para poder fazer com que fizesse com que acontecesse da melhor forma. Mas, com relação ao esforço, acabou tendo um esforço maior, embora o impacto tivesse sido positivo. Nesse sentido, como os indicadores refletem esses impactos, tá? Como os indicadores refletem esses impactos, eu vou pegar ali o clima técnico, em que, com isso, o clima técnico, a gente vê que, embora tenha tido esse distanciamento dos pontos mais fortes, foi do próprio relacionamento com membros. Acredito que o do gerencial também tenha tido um impacto disso. Então, mesmo com esse distanciamento, ainda teve a sua eficácia e, mesmo com o esforço, teve um impacto positivo. Porém, poderia ter sido realizado de uma forma distinta. As perguntas do conselho foram finalizadas, então agora a gente vai para as perguntas da diretoria, seguem a mesma dinâmica, e eu continuo te avisando, faltando 30 segundos para acabar. Primeira pergunta da diretoria. Opa. Só um minutinho que eu estou só conferindo se ela tem 2 slides ou não. Não, um só. Tá. No que se refere ao IC, tá? Quais indicadores no RH que podem ser afetados pela variação do IC? Vem muito no clima. Então, caso o membro ele não esteja ali alocado, caso o membro não esteja realizando o projeto, tem-se um impacto no que se refere à geração de valor da UCJ, também de trabalho realizado, uma vez que ele não está ali trabalhando. E também, né, porque ele não está fazendo o projeto, então a UCJ meio que não tem cumprido aquilo que seria do próprio desenvolvimento do membro ao longo pelos projetos. Então, isso acaba afetando o indicador de clima do RH,
no que se refere aos membros do corpo técnico. Outro também que acaba sendo afetado é o que se refere à avaliação de desempenho. Então, por exemplo, pegando no semestre passado, a gente teve um período de desalocação inicial e aí mais membros realizando iniciativas, e os membros acabaram tendo que ser, os trainees, né, que tinham entrado, foram para as iniciativas, eles acabaram tendo que ser avaliados com base num tempo menor e com base nas próprias iniciativas também, o que pode ter impacto na avaliação de desempenho. Se o cenário se mantém ainda nos dias de hoje, os dias de hoje tem-se ainda esse impacto, mas é mais com relação à sobrealocação. Então, a sobrealocação acaba impactando no clima, no que diz respeito também à sobrecarga, e aí também acaba impactando um pouco no trabalho realizado, uma vez que o membro ele sente que ele não consegue desempenhar tanto aquilo que ele se propôs a desempenhar dentro do projeto, mas vai variar de caso a caso. O que pode ser feito pelo RH para que não haja impacto negativo sobre eles? Eu acho que é muito de ter essa ação, maior ação, tanto com base naquilo que foi coletado em acompanhamento, quanto com visto na própria pesquisa de clima, de ter ações que sejam mais rápidas, que não sejam tão demoradas ou pautadas só em alguma reunião em específico. Então, de forma... Tá. Giovana, segunda pergunta da diretoria. Essa pergunta tem 2 páginas. Então, você me avisa quando quiser que eu passe. Ok, próximo. Responda. Quer que eu volte? Não, acho que pode manter. Okay. O que causou o pico na relação de candidato por vaga em 2018.2? Eu diria que anteriormente tinha um maior apego a entrar na UCJ pensando no cargo de consultoria, mas mais voltado para assumir algum outro cargo. Então, os membros eles entravam, executavam ali o projeto, mas ali com o seu PDI, com aquilo que eles estavam à sua disposição, voltado para o cargo que ele iria atingir posteriormente. Isso pode ter muito influenciado esse pico com relação ao candidato por vaga, de forma que membros que entraram já tinham essa visão de que o que eu quero depois, e aí também impactando no que diz respeito à valorização do consultor. Mas as maiores dificuldades na UCJ no que diz respeito à formação de liderança é muito porque os membros, por exemplo, falando um pouco anterior, que os membros eles tinham esse olhar mais de quero conseguir algum cargo, e aí tendo em vista que teve a tentativa não conseguiu, a tendência maior é de que esses membros eles acabavam saindo. Então, não tinha ali uma continuação afetando também, né, o quesito de tempo de permanência do membro dentro da UCJ, não tinha uma continuação, ou então continuava, tentava novamente, se não conseguisse, acabava saindo. E aí as dificuldades também são em torno da própria insegurança que alguns membros têm causado anteriormente bastante por quesito de cultura do medo, etc., que acabam dificultando essa formação de liderança, sensação de que não está preparado, coisas nesse sentido. De que forma o RH pode atuar para potencializar a relação de candidato por vaga nas sabatinas? Eu diria que é muito de compreender quais são esses medos que a pessoa tem de não tentar, o que está impedindo essa pessoa de tentar, porque podem ser vários, pode ser realmente não poder ficar durante um período de um ano completo, pode ser por várias necessidades distintas, então é muito de entender o que está sendo, o que está barrando, o que está sendo impeditivo, e eu acho que aí um pouco também o distanciamento que muitos membros sentem da diretoria, então não conhecer exatamente a rotina. E última pergunta da diretoria. Tá. Falando sobre a primeira pergunta, sobre quais ações ao longo do PED 2018-2020 foram voltadas para o endomarketing, eu acho que a gente pode citar algumas, por exemplo, a própria criação do Cookie Time, que acabou fazendo, que
colocava ali em pauta, né, vários membros que tinham feito capacitações com relação às horas de treinamento e foi um grande incentivador. Outras ações realizadas foram voltadas para eventos, então, de levar membros aos eventos, acredito que evento MEG, entre outros, e fazendo com que esses membros eles se sentissem cada vez mais pertencentes à empresa e àquele ecossistema que fazia-se parte. Outras ações realizadas também, agora pegando até no retiro de membros de 2019, ou 2020, se não me engano, 2020.1, que foram aquelas pulseiras que deram para cada um dos membros da UCJ, de forma que tivesse mais essa sensação de atitude do dono mesmo, de que todos pudessem estar ali no mesmo lugar, no mesmo ambiente, voltado para uma mesma ação. O desempenho dessas ações, elas foram boas, foram positivas, mas, por exemplo, outra coisa que se tem, mas já vem de anterior, é o próprio... aquelas próprias coisinhas do mandou bem também, que é algo que é utilizado. O desempenho das ações, eles são bons, mas como pode melhorar? Agora a gente tem que falar de um contexto de pandemia em que a gente não está no ambiente virtual. Então, o que se refere é tentar transmitir aquilo que era feito no presencial para o ambiente virtual, de forma com que a gente consiga atingir os membros, tal qual atingia-se quando era no ambiente presencial. Agora, quais ações do Esdomax espero que sejam trazidas para o novo PE, pensando nos novos direcionamentos estratégicos? Eu penso que é bastante, tanto pegando ali um pouco do que a Mari falou com relação ao aniversário, porque hoje em dia a gente coloca ali uma mensagem e não coloca mais coisas além dessas, mas além disso, o que eu até coloquei na proposta, né, que é com relação ao tempo de permanência do membro na empresa, e também com relação a outras ações, outros, digamos assim, eventos virtuais, em que a gente possa deixar com que os membros eles tenham uma atuação. Ok, Giovana. Agora a gente vai para as perguntas dos membros. Diretoria que tem a pergunta já pode levantar a mão, enquanto eu vou compartilhando aqui o cronômetro. Ok. Marcos, tem pergunta? Sim, eu levantei. Tá, não apareceu aqui para mim. Beleza, pode começar então. Beleza. Gi, parabéns pela apresentação, pela candidatura. Eu queria voltar à segunda pergunta da diretoria sobre formação de liderança, para falar um pouco também sobre as lideranças que já estão em formação e, por exemplo, em um período de 1 ano, nós tivemos 3 diretores saindo da UCJ, né? 2 desligados por avaliação de desempenho e um que pediu por questões pessoais. E eu queria saber de você qual é o problema que a UCJ tem em formar esses líderes e manter eles na empresa, se você acredita que haja algum problema, se foram situações esporádicas, e que, caso eleito, como que você acha que o RH pode atuar para resolver essa situação? Tá. Eu acredito que foram, embora tenha sido situações ali voltadas para o pessoal de cada um, eu acredito que talvez o que tenha faltado teria sido algum acompanhamento prévio que pudesse ter visto o que estava acontecendo anteriormente, o que poderia ter sido feito para que isso pudesse ser parado antes de chegar numa situação de saída, digamos assim. Falando agora de uma interface de RH para com esses diretores, é muito de ter uma reunião, de ter essa preocupação mesmo mais ativa, de epa, peraí, será que eu estou conversando com essa pessoa somente sobre a estratégia ou também estou conversando com ela sobre como que ela está se sentindo, como que ela está se desempenhando dentro da UCJ, se ela está precisando de alguma coisa, então se é no sentido de capacitação, como é que eu posso ajudar essa pessoa a capacitá-la, seja na indicação de algum curso, alguma coisa assim, para que esse diretor ele se sinta mais capaz de agir ali dentro da sua atuação enquanto diretor. Se é no sentido de, enfim, agora pegando um pouco das nuances de clima, se é no sentido de reconhecimento, será que essa pessoa ela não tem sentido reconhecida? O que o RH poderia fazer para que esse membro, esse diretor, ele se sinta reconhecido e que ele tenha, um choque de motivação a si mesmo para conseguir atuar
conseguir ir atuando dentro da UCJ com tudo. Além de outros pontos, assim, que vão ali no pessoal de cada um desses diretores sobre o que pode estar acontecendo, se esse acontecimento tem sido recorrente, se não tem sido, e como que essas ações podem ser feitas em cima disso. Tá, vou fazer a pergunta agora, Gi. Eu quero que você fale para mim quais são as responsabilidades do RH, nova parte estratégica do nosso planejamento estratégico, então dentro do mapa estratégico. Tá. Falando um pouco das novas responsabilidades do RH, a gente tem muito no sentido de diversidade e inclusão, dado que o RH trabalha muito com a pessoa e que aqui a gente está inserido dentro do ecossistema da AFAS, então tem-se muito responsabilidade do RH de, enfim, tentar juntamente com o marketing no recrutamento e seleção capturar essas pessoas, esses membros diversos, mas não somente isso, garantir que eles estejam bem dentro da UCJ, onde entra também um aspecto da inclusão, e a inclusão também falando como um todo, todos os membros, então vem muito dessa responsabilidade de ter garantido tanto essa diversidade dentro da empresa quanto da inclusão também. Outros pontos que o RH ele vai atuar seria também na quesito de permanência do membro. Então, do membro, beleza, o membro entrou, passou para o trainee, virou consultor na UCJ, a gente não quer que esse membro saia. Então, vamos atuar ali na capacitação desse membro, vamos atuar ali de quais que são os desejos desse membro dentro com a UCJ, para conseguir ter maior garantia dessa permanência com ele, pela experiência mesmo que ele tem com a empresa. E aí também vem com a interface com as demais células para conseguir garantir com que isso aconteça. Agora também, né, falando a respeito da diversidade e inclusão, do tempo de permanência, também tem a quesito da própria capacitação para esses membros. Então, com o objetivo ali de ter selecionado os membros, ter esses membros capacitados, ter esses membros explorados os pontos melhores deles, para que se possa para que possa ser atingido os resultados tanto no projeto quanto na própria pessoa, dela sentir que ela tem crescido dentro da empresa. Finalizado, Gi. Obrigado. E parabéns pela apresentação, esqueci de falar isso no início. Luísa, pode perguntar. Ok. Giovana, parabéns pela apresentação, pela candidatura. Eu queria fazer uma pergunta sobre a relação do RH com a célula de projetos, só que por isso eu acho válido a gente voltar em uma pergunta da diretoria, que é a pergunta que a gente falou do IC, né? Que o IC foi de 146% em 2019 e que não foram observados impactos dos outros indicadores da empresa. E aí eu perguntei se essa situação se repete hoje em dia, e você falou muito de desalocação. Só que esse não é o cenário que a gente está enfrentando hoje em dia, muito pelo contrário. Então, eu queria que primeiro você falasse quais são os indicadores do RH que são impactados com o cenário que a gente está vivendo atualmente. Uhum. O indicador, novamente, seria o de clima. Clima, ele recebe um impacto muito grande no que se refere tanto à desalocação quanto sobre a alocação também, muito no sentido, só que aí, né, com outro viés, porque as pessoas, elas começam a sentir que elas estão um pouco mais sobrecarregadas e com alguma dificuldade de gerenciamento de tempo, entre outros. Além disso, a avaliação de desempenho, ela acaba tendo um certo impacto também, mas também com outro sentido, que é o do sentido da sobrealocação. Então, podendo ter impactos ali no que se refere à excelência 2, de prazo, então de entrega de projetos dentro do prazo, da própria excelência 1 com relação à qualidade, porque nem sempre o membro consegue fazer uma gestão de tempo que seja eficiente, de modo a conseguir gerar qualidade para ambos os projetos que ele está envolvido. Eu acredito que esses dois seriam aqueles que têm o maior impacto no que diz respeito a essa interface entre RH e projeto no cenário de sobrealocação. Beleza. E aí, pensando que trabalharemos em diretoria juntas, né, caso você seja eleito, como você acha que as duas diretorias podem atuar juntas para mitigar resultados negativos desses indicadores e de projetos? Porque muitas vezes alguns resultados chegam só para gerentes, mas não chegam para a diretoria e aí fica um pouco difícil atuar. Sim, eu vejo muito que é no sentido de ter esses repasses juntamente com a diretoria sobre, beleza, a gente vai fazer alguma alocação agora, qual que vai ser o melhor membro para que se possa fazer uma alocação mais eficiente. Tá. Pessoal, tentem fazer, quando a pergunta for segmentada, ela inteira no início, porque não pode voltar, o tempo não volta, né? Então você gasta tempo de resposta do candidato. Mariana. Oi, Gi. Parabéns pela candidatura e pela proposta. Peço desculpa pelo barulho.
Então, considerando que você vai ficar 6 meses como diretora de RH, caso seja eleita, e o endomarketing é uma ação muito importante para a empresa, que utiliza a atuação tanto do RH quanto do marketing, eu queria saber como que você vai priorizar as suas ações e o que você pretende deixar de legado para o endomarketing nesse curto espaço de tempo que você vai ter. Sim. Com relação ao endomarketing, eu acho que o endomarketing ele vai muito ali pautado na própria experiência do membro. Então, onde eu quero trabalhar junto com o endomarketing, considerando esse período curto, é no que diz respeito a esse aspecto cultural da UCJ e do membro em si. Então, por exemplo, eu acredito que a gente, enquanto endomarketing, a gente consegue utilizar do ambiente que a gente tem agora, que é o ambiente virtual, para tentar promover alguns eventos que possam ser levados para, enfim, ao longo ali da UCJ. Mas onde eu penso que o endomarketing poderia atuar junto também é no que diz respeito bastante à diversidade e inclusão, que eu vejo como uma das maiores prioridades ali, não somente no que diz respeito internamente, mas até, coisas dos membros para fora, sabe, da UCJ em si, não somente focada aqui dentro. Então, com relação ao endomarketing, eu acho que, processo seletivo é recrutamento e seleção, processo seletivo é que a gente poderia atuar nisso, utilizando das vivências aqui dos membros, utilizando aqui desse ambiente que a gente tem em conjunto para poder fazer um endomarketing bacana. E também eu acredito que na própria questão de reconhecimento, eu acho que o endomarketing poderia atuar muito em conjunto, então, de reconhecimento de células, seja de reconhecimento de cargos, principalmente dos consultores, que eles ficam por mais tempo, 6 meses, atuar nesse reconhecimento, acho que é bastante importante, que é algo que a gente poderia fazer em conjunto. Pedro. E parabéns pela proposta, parabéns pela apresentação. Eu queria falar um pouco sobre o papel do RH. Então, assim, a gente pensando no RH é a principal estrutura de suporte para preparar os membros para executar os nossos projetos com mais qualidade. Porém, se a gente analisar o nosso fluxo de caixa, a maior parte dele, uma das partes mais expressivas, é a verba excedente da não utilização das verbas de capacitação e transição. E, além disso, a gente vê ainda um baixo incentivo à realização de cursos e capacitações relacionados à execução dos projetos e à gestão da rotina, falando de consultoria propriamente. Pensando nisso, eu queria saber qual que é o seu posicionamento frente a esse cenário e como que o RH pode atuar para garantir que os nossos investimentos em cursos e capacitações serão voltados para o alcance dos objetivos estratégicos do novo PE que a gente está entrando. Eu vejo, dá para separar em 2, então vamos pegar primeiro no que se refere aos in-companies. Eu acho que é muito de ter alinhado junto com os diretores o que tem sido as maiores necessidades ali dentro de projetos, para que a gente consiga ter uma atuação mais geral ali de uma vez só com os membros, dentro da necessidade maior ali do que se refere ao projeto. Então, o que está acontecendo de gargalo, que o RH poderia procurar algum in-company para atingir o maior número de pessoas possíveis e ter esse aumento da qualidade do projeto, tanto aqui, ou também pensando nos projetos mais recorrentes que chegam para o CJ. Isso aqui se referindo ao in-company, agora se referindo ao aspecto mais do membro em si, do consultor em si, eu acho que é muito aí onde entra tanto o quesito do PDI, então de ter isso alinhado com projetos, considerando que agora os GRHs vão participar das reuniões de check-in também. Então, eu acho que estando ali dentro é o momento que dá para ter esse repasse das necessidades, então, de forma que esse membro ele consiga também conciliar o curso, seja ele, do próprio PDI, voltado para o desenvolvimento pessoal, seja ele voltado para o projeto, porque uma das coisas que impedem é a própria gestão de tempo. E aí, considerando o PDI, esse alinhamento entre diretoria, membros e o próprio GRH, a tendência é que, esse membro ele consiga colocar na sua rotina esse treino de curso para o próprio projeto, e aí também acompanhando com o RH nos acompanhamentos. Ok. Gerentes que tenham dúvidas, perguntas, levantem as mãos. Pode começar, André. Podem ir levantando à medida do tempo, gente. Gi, boa tarde. Parabéns pela sua proposta, pela candidatura. Eu queria te perguntar se você acredita ser possível realizar acompanhamento de gerentes durante os 2 últimos meses desse semestre, visto que possivelmente a gente vai ter um corpo técnico de gerente por volta de umas 50 pessoas, e se não, como continuar conseguindo insumos para atuar, para melhorar o clima da área gerencial,
visto que o resultado do indicador do clima gerencial frequentemente não bate a meta? Tá. Eu acredito, assim, o acompanhamento de gerentes, ele ainda deve passar por algumas adaptações, alguns aprimoramentos. Então, por isso, eu acredito muito que deve se ter, tipo, um acompanhamento mensal entre os GRHs e a diretoria, para ver como que tem sido esses acompanhamentos e aí notando mensalmente o que se deve melhorar. A ideia é que, com isso sendo feito mensalmente, quando a gente chegar lá para o 4º, 5º mês, a gente já vai ter um modelo mais aplicável, melhor, para que se referir naquele cenário em específico. Mas algumas adaptações podem ser feitas, por exemplo, pensar em perguntas que sejam mais direcionadas e que talvez não ocupem necessariamente 1 hora de duração de um acompanhamento, sabe? Então, pensar talvez num acompanhamento mais reduzido, se for o caso de necessidade, e também pensar em ter sempre esse contato próximo com os gerentes. Então, a ideia é de que não seja abandonado esse acompanhamento de gerentes, mas que ele seja adaptado para que possa se encaixar dentro da rotina. E aí, muito por conta disso, né, da gente ter esse acompanhamento mês a mês, de forma a chegar no modelo mais otimizado de acompanhamento. E no que se refere ao último mês, a julho, eu não tenho certeza, mas pegando por experiência minha do André, a semana do mês foi com a antiga gestão e as outras anteriores foi com a gestão próxima. Então, o que talvez pode ser feito é de vocês pegarem um pouco desse acompanhamento no início da gestão de vocês e a outra pessoa, né, que os outros GRHs que... Nayara. Parabéns, Gi, pela candidatura. Eu queria falar aqui, só pegar a pergunta. Na sua proposta, você trouxe que a maior parte das reprovações dos grupos minoritários ocorre nas 2 primeiras etapas, que é a palestra institucional e a prova. Aí, sendo que 10 é em cada uma nesse último PS. Aí eu queria saber se você sabe os motivos das pessoas não irem à palestra e se você pensou em algo para resolver esse problema. Tá. Com relação à palestra em si, não é somente por uma questão de diversidade e inclusão, mas porque muita gente se inscreve na palestra falando a respeito de, tipo assim, o meu amigo insistiu muito, aí me inscrevi na palestra, me inscrevi no CJ para falar que vou. E aí acaba que não vai no final, não comparece à palestra. Mas se eu for te falar, tipo, de um específico de por que esses membros diversos, eles não, sei lá, têm evasão na etapa da palestra em si, eu não vou saber te informar o motivo em específico dessa parte da palestra, mas da prova eu consigo te falar melhor, porque não no sentido da evasão, mas no sentido da reprovação, que é muito por questões de background, muita gente não consegue entender tanto a prova ela fica um pouco intangível para essas pessoas, e elas acabam, enfim, por muita ansiedade anterior, por achar que não vão conseguir, também pelo próprio desempenho ali, por não compreender aquilo que está sendo pedido, acaba havendo uma maior reprovação no que diz respeito a essa fase. Mas no que se refere à palestra institucional em si, eu acho que é algo que vale a gente buscar saber mais. Talvez até com esses feedbacks do processo seletivo a gente consiga maiores insumos sobre por que há essa evasão. Mas eu não vou saber te informar, tipo, claramente do motivo. Ok. Larissa. Oi, boa tarde. Parabéns pela sua proposta, pela candidatura. E aí eu queria entender um pouquinho de você, quais foram as principais dificuldades de planejamento e execução que ocorreram no último semestre, e também um pouco de como você pretende atuar para que isso não volte a acontecer e o RH consiga atuar sem sobrecarga, levando em consideração, acho que especialmente os últimos meses, que a gente vai ter novos membros, e igual o André já comentou, um corpo técnico maior. Sim. Eu posso te dizer porque no início, quando a gente se reuniu para pautar o que gostaríamos de fazer no semestre como um todo, e nisso que a gente se reuniu para pautar o que a gente gostaria de fazer no semestre, meio que a gente não chegou a conversar daquilo que a gente já precisaria fazer. Então, quando a gente notou e esteve tipo, no cenário em que a gente tinha aquilo que a gente precisava e aquilo que a gente queria fazer no semestre, acabou tendo muitas coisas, uma dificuldade de planejamento, porque, e agora, o que eu faço? Que eu tenho aquilo que eu queria, aquilo que eu preciso fazer, e isso acabou tendo uma confusão inicial, e muita ansiedade, tipo, minha e do próprio André, e também do Léo um pouco, de querer fazer com que as coisas acontecessem. E isso acabou fazendo com que o planejamento ele não fosse tão eficiente assim
quando teve esse planejamento mais claro, a execução ela foi teve uma perda de agilidade na execução que acabou impactando no todo, mas no que se refere a esse semestre, né, do que não fazer, eu acho que é muito com relação à própria experiência, sabe? Tipo, tendo experienciado tudo isso no semestre passado, agora eu sei, tipo, não, vamos com calma, tal coisa é melhor para ser feita em determinado momento, tal coisa é melhor para ser feita de uma outra forma diferente. Então, aqui a gente pode falar mesmo do Jatinho do Dia, né, que ele era realmente diário e não necessariamente ele precisaria ser diário. Então, ter um pouco dessa noção de que não precisamos fazer, sei lá, todas as coisas ali diariamente no que se refere, por exemplo, ao Jatinho do Dia, algo menor, e dar mais prioridade àquilo que vai dar impacto, eu acho que vai ser o essencial. Malu. Oi, Gi, boa tarde, parabéns pela proposta. A minha pergunta também está relacionada a endomarketing, assim como a da Mari. A gente sabe, claro que muitas ações de endomarketing ficaram a cargo do RH, a totalidade delas, muito sobrecarregadas, mas eu queria entender quais ações específicas poderiam ser feitas pelo marketing e como garantir que elas seriam inclusas nesse calendário que você propõe e não sobrecarregar novamente o RH, visto que muitas vezes elas são ações pontuais, que são decididas ou até mesmo criadas ao decorrer do semestre e não previstas pelos calendários. Sim. Do que se refere a essas ações, eu acredito que, tipo assim, vai muito em pauta também um pouco de nível pessoal, mas no que se refere ao calendário em si, eu acho que a gente pode utilizar de alguns eventos. Então, eventos no que se refere de calendário mesmo, sabe? Tipo, algum feriado, alguma comemoração assim que talvez a gente possa utilizar para trazer um pouco do endomarketing, como foi feito, por exemplo, no semestre passado, com o jogo do Jatinho lá das crianças, que foi algo totalmente ali com o RH e pela ideia que a SESI trouxe. Eu acho que a gente poderia já se pré-programar para momentos desse tipo. E aí, como trazer, né, garantir que o marketing esteja envolvido? Eu acho que nas nossas reuniões a gente já pode pensar, sabe, o que vai ser responsabilidade de quem? Quem que vai fazer qual coisa? A gente já pode determinar alguns prazos para serem feitos isso, de forma que a gente consiga garantir que cada um vai ter ali a sua responsabilidade, vai ter o seu comprometimento, sem ficar tanto uma coisa para um só ou uma coisa somente para outro, e de forma que as duas células elas consigam ir conversando. Eu acho que esses encontros, né, essas reuniões que a gente tem de forma quinzenal, elas vão ser essenciais para ir pautando essa operacionalização das ações, de forma que a gente não afogue nenhuma das duas, porque eu sei que o marketing já tem bastante coisa para fazer, assim como o RH também tem. Não é bom que nenhuma das duas células estejam afogadas. Obrigada, Gi. Emanuel? Boa tarde, Gi. Parabéns pela candidatura. Eu queria saber sobre você ponderasse criticamente sobre a seguinte questão. Na célula de ADM-FIM, a gente tem um indicador de porcentagem de investimentos e ele depende muito das ações do RH. Eu queria que você ponderasse como que a gente faria para estimular a aquisição de cursos e os investimentos em membros em um cenário de sobrealocação em que todo mundo enfrenta escassez de tempo. Sim. Eu acho, como eu coloquei na proposta, né, que esse PDI mais destrinchado vai ser uma ótima forma de fazer com que esses cursos eles sejam adicionados. Porque pelas conversas que eu tive com os consultores, essa dificuldade de gestão de tempo faz com que eles acabam deixando para lá e para depois, colocando outras prioridades, como seja de execução de projetos, seja alguma iniciativa, e acabam não executando, não fazendo com que isso ocorra. E aí, esse PDI mais destrinchado e mais visto nos acompanhamentos viria muito com uma noção de vamos destrinchar, não vai ser uma coisa de tipo, faça tal curso, mas sim, vamos ali pegar a sua agenda, como que está a sua rotina, o que você consegue fazer de curso ali no dia, em vez de ser faça tal curso até tal período, seria que tal fazer, por exemplo, sei lá, um curso de 5 horas, 1 hora por dia, e ter esse acompanhamento maior a respeito da realização disso, porque hoje a gente não tem esse acompanhamento de uma forma mais aproximada, e o que acaba fazendo, né, com que muitas pessoas esqueçam, deixam para depois, e também dessa própria dificuldade de não saber como conciliar, como incluir na rotina. E aí o RH ele viria bastante nisso, estimulando a pessoa com esse acompanhamento que ela inclua dentro da rotina dela,
Mas só isso eu acho que não seria somente isso, sabe? Mas com outros estímulos também, como, por exemplo, tendo os membros mais... enfim, tendo mais contato com cursos que sejam interessantes para eles, porque hoje em dia a gente tem no PDI, que é interno do RH, uma lista de vários cursos que os membros não têm contato. Finalizado. Júlia Salles. Oi, Gi, parabéns pela proposta, pela candidatura. Como você falou na sua proposta, o indicador de clima organizacional gerencial, historicamente, não performa bem. Então, eu queria saber se você sabe as causas para isso e queria saber também o que foi feito pelo RH de 2020.1 que fez com que ele batesse o indicador pela única vez nos últimos tempos. O porquê que não performa também é um pouco pessoal ali, porque vai se diferenciar muito. Então, por exemplo, com relação à célula de projetos, algo que pode impactar no que diz respeito aos gerentes, ao clima gerencial, seria o tanto de projeto que está entrando. Então, se tem mais projetos entrando, isso acaba impactando no trabalho realizado, que acaba sendo maior. Se eles estão sendo reconhecidos pelos projetos que estão entrando, que pela atuação dentro dos projetos, isso vai impactar o clima, e também outras questões, como, por exemplo, a própria comunicação entre as células. Então, às vezes, por exemplo, não tem uma comunicação tão boa entre diretor e gerente. Essa comunicação ali, seja por N motivos diferentes, acabam fazendo com que esse clima ele seja impactado. Enfim, essas coisas assim, por exemplo, sei lá, marketing vai se referir a uma atuação dentro de um site. Se não está tão interessante, acaba que não bate tanto. Mas vai depender muito também de como que é a pessoa, de como que ela sente que ela está performando ali dentro desse cenário. Agora, se referindo a 2019.1, que você falou? 2020.1. 2020.1, que você falou na proposta que foi que bateu. Sim, 2020.1. Falando de 2020.1, a gente vem de um cenário anterior, que era um cenário propício. Então, é propício com relação à realização de projetos, propício com relação aos membros tendo saído ali do ambiente que era um ambiente presencial. Consultores que tenham perguntas, levantem as mãos. Jade pode começar, o pessoal pode ir levantando a mão ao longo aí. Parabéns pela candidatura, Gi. Eu quero que você aponte possíveis pontos de melhoria do programa Trainee e quais seriam os seus planos de ação sobre eles. O programa Trainee ele já teve mudanças ao longo do tempo, mudanças muito positivas, e atualmente ele se encontra no modelo que eu considero um modelo bom. Mas o que eu vejo, tipo assim, que ainda poderia ter, seria mais prática, sabe? Como a gente fala de incentivo ao estudo, etc, etc. Eu acho que ter um pouco mais de prática com diretores ali atuando em conjunto, resolvendo cases ali, metodologias, etc., e estimulando com que essas pessoas elas também vão em busca de novas metodologias, que elas vão em busca de, enfim, de novas ferramentas que possam ser utilizadas dentro do case. Eu acho que seria um ponto interessante. Falando sobre a minha atuação enquanto esse semestre, no que diz respeito ao programa Trainee, eu vou mais pela linha de certificar de que aquilo que já foi proposto no calendário seja feito da melhor forma possível, porque eu não vejo o porquê de, sei lá, promover uma diferença muito grande no que se refere ao programa Trainee atual, visto que ele já está em andamento, visto que ele já tem um calendário ali todo dele específico, e eu acredito que o melhor nesse momento é fazer com que o programa Trainee rode da melhor forma possível. Mas se eu fosse falar a respeito de uns próximos, seria isso, tentar trazer um pouco mais de prática, que eu acho que a prática é sempre muito essencial, e também talvez trazer um pouco mais da visão de UCJ no que diz respeito a coisas que a gente discute dentro da UCJ, que talvez seria legal os trainees estarem a par também, estarem ali envolvidos, terem um pouco de discussão acerca disso, para ver se estimula uma análise crítica da própria empresa. Vitor? Ei, Gi, parabéns pela candidatura. Eu queria saber um pouquinho da sua percepção sobre como que o RH pode auxiliar e trabalhar em conjunto com o núcleo para poder engajar membros e para poder permitir que os membros façam projetos desenvolvedores no núcleo, especialmente considerando o cenário de sobrealocação atual. Eu também queria saber sua opinião sobre como que o RH pode trabalhar em conjunto com o núcleo a partir da perspectiva de stakeholders e
uma questão mais externa mesmo da UCJ, né? Então, você tem vários pontos na sua proposta de diversidade e inclusão, por exemplo, e o Núcleo pode dialogar muito com isso. Eu queria saber a sua percepção sobre como que esse trabalho em conjunto pode ser feito. No que se refere ao primeiro ponto sobre a atuação do RH com relação ao núcleo social, eu acho que o RH é uma das melhores células para saber assim, o conjunto de todos os membros. Então, qual membro está tendo tempo mais disponível, qual membro está um pouco ali mais agarrado nas atividades, as atividades que estão sendo realizadas, e também sobre o ponto de desenvolvimento com o membro. Então, acho que uma das coisas que, de interface núcleo com RH é de que o RH tenha conhecimento de quais projetos o núcleo pretende realizar e aquilo que exige-se que o membro tenha dentro daquele projeto. Então, o que aquele projeto pede? O projeto pede o quê? Uma boa comunicação? O que aquele projeto tem pedido para que a gente possa alinhar o PDI junto com o membro e conseguir direcionar ele de uma forma mais clara àquele projeto em específico. Então, não sendo mais uma coisa do tipo, realize algum projeto do núcleo, mas sim faça o projeto X do núcleo, porque ele vai te trazer algum desenvolvimento que vai ser melhor para você dentro daquilo que você precisa desenvolver. Então, ter essa comunicação sobre quais os projetos que vão rodar, o que se pede em cada um desses projetos, eu acho que já é um passo bom. E aí, né, também comunicando, dialogando com os membros, acho que é muito de chegar para eles e conversar com você, né, sobre membros ali que podem ter o seu desenvolvimento a partir daquele projeto, para que você possa entrar em contato com eles para que seja realizado o projeto em si. Outra questão que é a respeito da própria diversidade e inclusão, eu acredito que é um pouco também, né, da atuação tempo finalizado. Desculpa. Pablo. Nesse mesmo tempo, primeiro parabéns pela proposta. Nesse mesmo tema, nós sabemos que o grande diferencial do último PS foram as iniciativas pautadas muito em diversidade. Nesse contexto, apesar do programa de mentoria, a gente percebe que a prova é um grande obstáculo aos futuros membros diversos, tendo em vista que as pessoas acabaram sendo mais cortadas proporcionalmente. Nesse sentido, eu queria que você analisasse qual que é a função da prova no PS, se o modelo de questões é adequado e se ela deveria existir ou não. E se ela deve existir, quais medidas que a gente deve tomar para que essa prova não barre os candidatos diversos? Sim. A prova, ela é bem baseada no que se refere a provas de outras consultorias em gestão sênior, então ela acaba indo dentro desse sentido também. Inclusive, não lembro qual que foi o ano, acho que foi 2017, não sei, que foi incluído na prova questões referentes ao GMAT, né, que inclusive o pessoal dentro da UCJ usa para poder fazer o PSP. Mas, no que se refere a isso, eu acredito que a prova, sim, ela deve ser mantida. Eu vejo a prova como importante para, realmente, como uma etapa do processo seletivo, eu acho que ela tem a sua importância mesmo. Mas, no que se refere ao conteúdo da prova em si, eu acho que ela deveria ser um pouco mais modificada para estar dentro da realidade daquelas pessoas, sabe? Então, por exemplo, a gente utiliza, igual a gente até discutiu no retiro, palavras como business sense. Tem pessoas que não sabem o que é business sense por conta da palavra ali que está escrito. Então, ter uma transformação de business sense para uma outra palavra que seja de acordo com ela, mas em português, diferenças assim, que pode parecer poucas, mas que para alguém que está ali lendo e que não tem um conhecimento, contato desse tipo de expressão, desse tipo de fala, acaba que fica melhor quando você tem uma diferenciação assim. E trazer questões que se refiram mais ao cotidiano daquela pessoa, sabe? Às vezes a gente pode manter uma questão que faça sentido no sentido de mercado, mas que talvez possa estar mais aproximado com uma vivência, seja uma vivência universitária, seja uma vivência de mercado, mas mais aproximada com aquilo que ela vê no dia a dia, não necessariamente uma coisa que seja muito distante e que vai ser estranho para aquela pessoa que está lendo. Obrigado. André? Eiji, bom, primeiramente, parabéns pela proposta e pela apresentação. E, bem, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua atuação para incentivar a permanência de membros e também mais especificamente sobre aquele papel daqueles brindes por permanência que você comentou que eu não entendi direito. Até porque eu pensei, sabendo que algumas pessoas de grupos mais desfavorecidos, elas não entram na empresa, ou se elas entram, elas não conseguem ficar muito tempo, porque não possuem tempo para conciliar as aulas de faculdade com necessidade de trabalhar, por exemplo. Não queria saber se você não poderia achar que talvez esse brinde por permanência poderia talvez ter um resultado assim oposto, assim premiando só aquelas pessoas que tivessem uma situação de vida mais confortável. Então, foi algo do qual eu pensei nisso mesmo, mas vamos lá, vamos por partes. No que se refere a essa questão do tempo de permanência em si,
o brinde, ele não vem como um motivador exatamente, sabe? Então, não é tipo, você vai ficar porque você vai ganhar alguma coisa, não necessariamente isso. O brinde vai mais como uma forma de agradecer pelo tempo que você teve disponibilizado para atuar ali dentro da UCJ, porque a gente sabe que no dia a dia os membros gastam muito tempo fazendo coisas, seja internamente, seja para projetos e tal, e hoje em dia a gente não tem nada que se refira a esse tempo de permanência. Inicialmente, eu pensei em N formas diferentes de que esse brinde poderia acontecer, mas eu esbarrei nessa mesma questão, que é a respeito da beleza. Mas como é que eu dou um brinde para uma pessoa que, sei lá, um brinde de permanência para alguém de 2 anos, que é, não sei, um carro, por exemplo. Não seria isso, mas com certeza esbarra no quesito das pessoas que não podem ficar por tanto tempo. Então, por isso, eu optei por algo que fosse ser menor e que fosse ser mais ligado aos próprios simbolismos, sabe? E não necessariamente a algo que seja, tipo, um bem material enorme que a pessoa vai utilizar e vai ser muito diferente dependendo do mês. Então, a princípio, o que eu tenho em mente seriam bottom pins personalizados com os valores da UCJ que se diferenciariam apenas por cores, de acordo com o tempo de permanência. Então, a pessoa ela não pode ficar tanto tempo, mas ela sabe que ela ainda tem o dela pelo tempo que ela ficou, sabe? Então, eu tenho dela, tenho bonitinho, tenho com a cor e não é com um viés de... finalizado. Willy. Oi, Gi, parabéns pela candidatura. Então, tendo em vista que agora a gente tem uma preocupação maior em relação à imagem da UCJ frente aos alunos da face, muito porque, segundo a análise externa que a gente fez ano passado, muitos desses alunos têm uma visão negativa da empresa por experiências anteriores. Eu queria saber se você pretende, de alguma forma, combater isso com o feedback do processo seletivo para os candidatos que não são aprovados, né, que você falou na apresentação. E também queria saber, de uma forma mais detalhada, como que você pretende operacionalizar esse feedback, se ele vai ser personalizado, etc., visto que no início do processo seletivo a gente tem muitos candidatos e pode acabar tendo sobrecarga das assessoras ou do próprio DRH, né, para conseguir realizar essa ação com qualidade. Uhum. No que se refere ao feedback, não é necessariamente de um feedback dado pelas assessoras, mas um feedback do aluno que fez o processo seletivo pelo próprio processo seletivo que ele participou. Então, por exemplo, você fez o processo seletivo da UCJ e aí a gente, enquanto CJ, te manda um formulário para que você preencha falando como foi a atuação das pessoas ali, se você se sentiu confortável ou não em determinada etapa, o grau de dificuldade que você sentiu, muito para que tenha essa base de dados de atuação para os processos seletivos seguintes, de forma com que a gente possa capturar nuances como a da diversidade e inclusão, entre outras nuances nesse sentido. Então, não é necessariamente um feedback da pessoa que não passou, tá? Tipo, não seria as assessoras dando esse feedback para alguém que não passou, mas a pessoa passando ou não, dando feedback para o CJ sobre como que foi o processo seletivo. Agora, você perguntou também a respeito de aula, eu não entendi, dá para perguntar de novo? Não, era mais sobre isso mesmo, do feedback, mas está respondido, obrigada. Nada. Boa, finalizamos a primeira rodada de perguntas. Marcos, quantos minutos faltam? 11 minutos e 30 segundos. Ok. Diretoria, que tenha perguntas, levantado a mão, por favor. Marcos, tem pergunta? Pode começar. Gi, semestre passado a gente teve muito uma discussão com a empresa da necessidade ou não de um terceiro GRH, visto que, se entendia que o RH estava muito sobrecarregado no semestre passado. Aí eu queria saber de você, tanto com sua experiência como GRH, e agora, pensando no que até a Larissa e o André tocaram mais cedo, sobre um corpo técnico maior, né, no final do semestre, tendo em vista que a entrada dos trainees mudaram de data, se você acha que isso ainda se faz necessário, se não, quais foram os problemas que aconteceram no semestre passado, tendo em vista que tinha um corpo técnico bem menor do que a gente tem e que a gente terá, perdão, e que não era um problema. Tá. Falando um pouco sobre essa questão do terceiro GRH, eu acho que casa com a segunda parte da sua pergunta, então vou começar por ela. O que se referiu foi muito da quesito do planejamento e execução da célula de RH, que ele foi falho em alguns momentos.
tinha, assim, um pouco desse pensamento de horizontalização da célula, o que não necessariamente seria um pensamento ruim, mas a sua execução foi um pouco negativa, porque não se tinham responsáveis claros pelas coisas. Então, a gente, enquanto gerente de RH, era como se fosse uma atividade, 3 pessoas fazendo, em vez de ter um responsável claro para executar aquela atividade em questão. O que acabou fazendo com que a gente tivesse essa sobrecarga, muito tendo em vista aquilo que você mencionou, né? Tipo, o corpo técnico menor do que aquele que terá. Então, teve-se essa sobrecarga muito baseado nisso. Então, a gente, enquanto de RH, a gente ia em reuniões que elas eram pequenas, tipo uma reunião de, sei lá, 30 minutos com o cara do iFood, uma reunião de mais um poucos minutos com algum capacitador, e isso fazia com que, de 30 em 30 minutos, né, a nossa agenda ficava muito cheia, a gente não conseguia conciliá-la tão bem. E aí, essa questão, eu acho que já não terá nesse semestre, porque eu pretendo que cada um tenha ali as suas responsabilidades bem delimitadas, bem clarificadas, e essa responsabilidade já vai dar uma melhora nesse sentido. Para esse semestre, eu acho que não é tão interessante terceiro de RH, mas para o próximo, eu acho que é algo a ser discutido sim, porque para 2 não daria. É mais nesse sentido mesmo. Deixei passar um pouco do tempo, peço desculpas. Gi, sou eu agora. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, que naturalmente é uma pergunta que eu nem gosto tanto de fazer, porque eu acho que ela envolve um pouco, talvez, áreas que não sejam do seu escopo, mas eu acho que todo diretor tem que saber muito da estratégia da empresa. Então, eu queria saber quais foram as principais mudanças referentes à área de implementação dos projetos, do último planejamento de projeto de estratégico para esse, na parte estratégica mesmo, do que a gente vê como implementação. Tá. No que se refere à implementação, era uma coisa que era visualizada bem ali no final do projeto, né? Então, verificada depois se teve essa implementação ou não. Mas, com esse PE, a gente começa a ter um pensamento de que haja essa implementação ao longo do projeto. Então, de que seja discutido sobre quais momentos possa haver essa implementação, não seja algo que é pautado mais para depois, assim, tipo, vamos ver se deu certo somente depois, mas que algo que já venha transformando o cliente, né, transformando a realidade do cliente, que é o que a gente fala aqui na CJ, ao longo do projeto. Então, você executa o projeto, você já vai transformar essa realidade. Mas, mais além disso, não sei, tipo, o que dizer. E sobre o que tange metrificação? Tá, o que tange a metrificação, também antes era uma discussão que ela feita mais no final do projeto, eu lembro até do trainee, em que não se tinha tanta clareza sobre o que era metrificação, o que era só um indicador ali gerencial, e a metrificação ela passa a ser discutida em momentos anteriores também, nesse novo planejamento. Então, começou o projeto, vamos ali alinhar qual que é o objetivo, vamos discutir qual metrificação, né, possível metrificação pode ser realizada, de forma com que o projeto ele esteja bastante alinhado com aquilo que se deve atingir, de forma a pegar todas essas questões, né, que vão envolver a metrificação. Essas discussões, elas vêm antecipadamente. Ok. Mariana? Oi, Gi, eu queria voltar mais um pouquinho sobre a pergunta do endomarketing e tal. Sobre cultura voltada para o nosso novo PE, essa coisa do estudo, como é que você acha que o RH e o marketing podem atuar nela? E se você acha que 6 meses, que é o seu tempo de carga, é suficiente para isso? Tá. Para institucionalizar uma cultura, eu não acho que os 6 meses de cargo meu vão ser o suficientes para isso. Eu acho que é algo que vai muito de ver valor, que o próximo diretor ou diretora de RH veja valor nas coisas que vão ser realizadas, ou talvez até pense em coisas novas que possam vir a dar mais certo. Mas no que se refere a uma atuação ali, digamos assim, agora, eu acho que o endomarketing pode atuar muito no que diz respeito a valorizar pessoas que vêm tendo um desempenho bom dentro da faculdade. Eu sei que hoje em dia a gente tem a questão do cabeção da UCJ, eu não acho que o cabeção seja o melhor, assim, a ser feito, mas se você for me perguntar, tipo assim, o que é o melhor para ser feito, então, para valorizar essas pessoas no que se refere à faculdade em si, eu não vou saber te informar, tipo, Mari, isso daqui é o melhor para ser realizado. Eu acho que cabe muito da gente conversar e ver o que pode ser melhor feito para valorizar essas pessoas que têm tido um bom desempenho dentro da faculdade. E não só isso, né? Também do que foi discutido, agora entrando um pouco mais na área da RH, do que foi discutido até no próprio retiro que eu levantei. Tipo assim, hoje em dia a gente não tem um grupo
grupos que sejam voltados assim para estudo dentro da UCJ, que possam envolver, sei lá, grupos de administração, etc, etc, que a galera possa comentar e discutir. Mas ter essa valorização dessas iniciativas, eu acho que é muito bem vista. Talvez a gente possa até rodar algum formulário com os próprios membros, vendo o que eles acham que seria interessante de ser feito para que seja, tipo, reconhecidas essas pessoas que vêm tendo bom desempenho na faculdade. Pedro? Gi, eu vou voltar um pouco no ponto de reuniões e contato entre RH e projetos. Normalmente, quando a gente pega casos de sobrealocação, a gente tem uma tendência a ter um embate, projetos querendo pensar em alocar os projetos acontecerem, o RH pensando nos consultores, em como manter, enfim, manter eles bem dentro da empresa. Eu queria saber, você, caso eleito, como você acha que o RH pode trabalhar junto com projetos para não ter essa divergência, não serem coisas opostas, e sim um trabalho em conjunto, onde a gente caminha para o que é mais adequado, e o que você acha que teria esse mais adequado? Tá. Eu acho que, com base nisso, não devem ser coisas opostas, né? Eu acho que, tipo, tanto RH quanto projetos estão ali para a mesma finalidade, que é o desenvolvimento do membro e fazer com que as coisas aconteçam com a melhor qualidade, que os membros ainda se sintam bem ali. Então, o que eu acredito é que, tipo, projetos e RH devem sentar para ver, beleza, a gente tem esses consultores, projetos de RH, estamos pensando em alocar essas pessoas. Como que a gente pode se preparar para as coisas que a gente pode encontrar, dadas essas pessoas que vão ser alocadas no projeto, trabalhando junto? Então, por exemplo, é uma insatisfação em uma determinada etapa, é uma dificuldade de conciliar tempo, beleza, como que é a rotina dessa pessoa? Como que a gente pode, sei lá, preparar o GP que vai atuar com essa pessoa dentro de uma rotina que é de um determinado jeito? Eu acho que o RH ele tem um conhecimento maior dessas especificidades e, enquanto o projeto tem um maior conhecimento ali no que se refere à atuação de gerentes e do próprio projeto em si, então acho que a gente consegue trabalhar muito com essas especificidades, sabe? Então, beleza, tem-se esse cenário, tá pensando em alocar essas pessoas, como que a gente pode se preparar para que essa pessoa ela se sinta bem dentro do projeto que ela está executando, que não deixe de desenvolver dado cenário, e que a gente também, né, consiga ter o mesmo olhar que é esse de desenvolvimento de qualidade. Ok. Luísa? Oi, Gi. A pergunta que eu queria fazer é mais em relação a cursos, e até o Emanuel trouxe, né, que muitas vezes os membros não usam toda a verba que eles têm para realizar cursos. E uma discussão que surgiu recentemente, principalmente nesse novo planejamento financeiro, foi sobre pedir para as pessoas que estão ascendendo de cargos, então gerência ou diretoria, que têm a verba de transição, usarem uma parte da verba de transição para fazerem cursos específicos do cargo. Então, se a pessoa vai entrar para o marketing ou para RH, projetos, enfim, a DMFIM, e elas têm que ter um conhecimento específico de alguma dessas áreas, elas usarem uma parte da verba para fazerem esses cursos. Então, primeiro eu queria saber o que você acha, se faz sentido realmente ou se a UCJ tem que fornecer o curso para a pessoa entrar no carro que ela está entrando. Então, peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Tem a verba da pessoa, e aí é um consultor que tem lá a verba dele, ele quer utilizar a parte da verba para o curso para o cargo que ele vai entrar. A questão é, você acha que a UCJ tem que fornecer um curso para ele conseguir exercer o novo cargo dele, ou isso tem que vir da verba de transição ou ser misto? Eu vejo que, tipo, vem bastante da verba de transição, uma vez que a verba de transição ela já é pautada para isso. Então, para que o membro ali consiga se desenvolver, desempenhar aquele novo cargo que ele esteve posicionado nele, o que ele está pleiteando. Então, a verba de transição ela já tem bastante nesse horizonte, mas eu acho que não impede de, tipo, haver sugestões do RH ou etc., para que o membro ele consiga ter essa capacitação. Mas eu acredito que a verba de transição ela seria o melhor dado esse cenário para que ele possa se preparar, visto que, tipo, já é pautada para isso. Uhum. Só que você não acha que às vezes a gente pede para a pessoa usar toda a verba dela de transição, sendo que ela poderia fazer outros cursos mais específicos? Tipo o quê? Que fossem da vontade dela, e não do carro que ela está entrando. Tá. Enfim, eu acho que talvez a gente pode pensar no meio a meio, mas a princípio eu ainda vou pela parte da verba de transição. E
discutindo, tipo, algumas questões que sejam mais específicas, sabe? Tipo, beleza, será que daria, então, o que a gente poderia fazer para essa pessoa se capacitar? Gerentes, que tenham pergunta? E Marcos, quanto tempo? 3 minutos e 50 segundos. Entendi. Então, provavelmente vai acabar essa leva, mas enfim, Juan, pode começar. Boa tarde, parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu gostaria de ouvir suas ponderações acerca do estudo que está no nosso planejamento estratégico e como garantir que os membros, além de estudar, além de executar os projetos, estudem para esses projetos também. Tá. O estudo, ele é muito bom, tipo, muito bom mesmo, dado que a gente somos universitários, a gente está numa universidade, então logo a gente já tem que naturalmente estudar e ter esse estudo também dentro da UCJ é ótimo para qualidade do projeto, para, enfim, conhecimento adquirido do membro, muito bom mesmo, mas ainda esbarra naquela questão do próprio tempo disponível do membro, né? Então, no que se refere à gestão de tempo, não necessariamente tempo disponível, mas gestão de tempo do membro para poder fazer esse estudo. O que eu acho é que pode ser incentivado, porque quando você está ali sozinho, vou estudar, estou ali sozinho, você não tem tipo, mais ninguém ali à sua volta, isso pode ser um pouco desmotivante. Então, pensar de pessoas que estão ali dentro de um mesmo projeto, talvez elas possam, uma com a outra, conversar um horário já marcado para que ambas estudem, sabe? Tipo, seja combinado com o GP, seja combinado entre elas, um horário para que isso possa acontecer de uma forma que envolva esse período que elas têm disponível para o CJ, para atuação, e que elas tenham um incentivo uma da outra para poder estudar. Porque eu acho que, tipo, às vezes, quando fica com uma pessoa só, isso pode não ser tão motivador assim, embora a gente queira, né, que as pessoas se motivem para estudar por elas mesmas, eu acho que talvez ter esse empurrãozinho de uma outra pessoa em conjunto pode ser muito benéfico. E acompanhando isso ao longo do tempo, se a pessoa tem conseguido, se ela não tem, o que pode ser feito para mudar, o que pode ser alterado numa rotina para poder caber isso, e também, né, considerando essas diferenças entre cada um e como cada um gera o seu tempo. Larissa? Queria tocar em um dos pontos da sua proposta. Você comentou sobre acompanhar o movimento da média do clima dos membros a nível individual e mensalmente, para anotar as tendências de queda ou aumento, considerando o contexto. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais a fundo qual que seria a operacionalização dessa proposta e também ponderando sobre o tempo que essa atividade ia demandar e a gestão de conhecimento das análises que a gente ia conseguir fazer mensalmente. Sim. Com base nessa diferença, né, da média de clima, eu vejo como o diretor mesmo fazendo. Então, o que eu vejo? Tipo assim, por exemplo, a gente tem esse mês aqui agora, o clima do membro é 1. Mês seguinte, o clima do membro é outro. Não necessariamente esse clima ele caiu abaixo de 60 para a gente poder atuar. Mas a gente não quer que esse clima vá para abaixo de 60, a gente quer conseguir atuar nele antes que ele fique negativo. Então, o que eu vejo é que, por exemplo, foi visto uma queda de um mês para o outro, não acho que tipo, demandaria um tempo monstruoso, porque você já tem ali todas as informações no formulário, é mais de conseguir filtrar para poder fazer essa comparação, né? Filtrando um membro no mês com o mês anterior, e tipo, são análises que o diretor de RH ele já tem que fazer, só não é feita a nível de membro. Para conseguir notar essas diferenças. A gente pode talvez ver se a gente consegue automatizar de alguma forma para conseguir fazer essas comparações de uma forma que fique mais clara e não demande um tempo monstruoso, mas aí, a partir disso, né, ter uma atuação no que se refere a impedir que esse clima ele continue caindo assim, monstruosamente até bater os 60%, que é algo que a gente não gostaria que ocorresse. E como forma de gestão de conhecimento, o que eu vejo mesmo é pela escrita. Então, vamos escrevendo, abrir um espaço, já que tem um espaço de análise do clima, sabe? Utilizar ele para ir escrevendo isso. Acho que isso já é uma forma de conhecimento muito grande para as pessoas que vão vir depois. André? Rapidinho, isso que eu ia perguntar. 45 segundos? Isso. Beleza. Então, Giz, tem 45 segundos para responder a pergunta. Pode perguntar, André. Uma das principais atribuições do gerente RH é conhecer os membros da empresa, seus problemas, preferências e necessidades. Eu queria que você ponderasse sobre a eficácia da gestão de conhecimento de informações sobre os membros entre gestões de RHs e como fazer com que ela se dê da melhor forma possível ao fim de gestões em que o DRH também sai, como será o caso da sua no fim do semestre.
Sim, eu não vejo como sendo muito boa. Então, pegando a forma como foi feito comigo e como a gente passou para vocês também, a gente se reuniu um dia para poder falar sobre todos esses membros e suas, enfim, peculiaridades, como lidar com cada um. Só que não é o melhor, né? Porque, suponhamos, nem pensando num final de gestão em si, se acontecer algum imprevisto, sei lá, e alguém saia no meio, você não sabe mais nada de mais ninguém. Então, a forma que eu vejo disso acontecendo seria muito benéfico se a gente conseguisse fazer uma planilha individual de membros, então acompanhando ali o percurso dele dentro da UCJ. Eu acho que isso já dá um panorama muito grande de gestão de conhecimentos. Então, não necessariamente eu preciso sentar ali com os GRHs e conversar de um por um numa reunião de 2 horas. Okay. Então, com isso a gente terminou a sua sabatina. Pessoal, vamos dar 5 minutinhos aí, 4h45 a gente começa a sabatina, então cheguem um pouquinho antes, por favor, para a gente poder terminar um pouquinho mais cedo ou na hora. Então, por favor.
Pessoal, vamos voltando. E aí, Gabriel, tudo certo aí? Tudo sim. Posso compartilhar a tela? Pode deixar compartilhando já. Espera só um minutinho aqui. Claro, claro. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Esperar o pessoal ligar a câmera e a gente já começa. Beleza, Gabriel, acho que já tá quase todo mundo aí. Já a gente pode começar. Só lembrando, o Gabriel mandou a proposta com 2 minutos de atraso, então ele vai ter 8 minutos de apresentação. E o tempo que não for utilizado vai ser revertido em perguntas. Gabriel, você quer que eu te avise com quanto tempo de apresentação? 7 ou 6? 7, por favor. 7, beleza. Então, quando você quiser, pode começar.